Ana Luísa. Doutora Ana Luísa. Ana Luísa Maia. Parabéns pela excelente apresentação. Eu tenho uma questão. Quando você considera que seria indicado a administração de iodo radioativo para suspeita de metástases em linfonodos? Ou seja, você consegue identificar alguma situação que administrar iodo quando há uma suspeita que a metástase esteja sem nenhuma, com suspeita de metástases linfonodais, ou nesse caso sempre a cirurgia seria a opção? Okay. Very good question, and I probably should have addressed that in my talk. Limited amount of time, unfortunately. So the question being, when would you give radioiodine for nodal disease rather than doing surgery, or would you always do surgery? More often than not, I'm actually doing observation rather than surgery. Unless there is bulky disease in the neck, I'm not doing surgery very often. We're finding more and more patients in whom they have small involvement that I can clearly tell is malignant. But if it's less than a centimeter and it's in the lateral neck, I'm observing those because the majority of the time, only about 9% of the time do those progress. And if they do, if they get larger, then that's an easier target for my surgeon to remove. But if they stay small, I don't want him to have to go in and do a fishing expedition to try to find that cancer and do more harm than good. But if that node stays stable over time, I'm content to watch it. I think historically we would have given radioiodine to try to ablate that node, but I think we have found that it's not as effective. So what my preferred approach is have the node tell me what it's going to do. So being patient and watching it. If the node tells me that it's going to be stable and it's not in a point where if it gets bigger it's going to cause harm, then I leave it alone. If it's in the central neck and it's sitting on the trachea and I'm worried about local invasion, then that's a different story. But if it's in the lateral neck and it's not near anything, if it grows a bit, I'll know it, I'll be able to tell, and then I send them to my surgeon. That's the minority of cases. More often, we see these nodes stay stable, and our surgical colleagues have told us, quit sending us this small disease. One, it's hard to find, and two, it's not going to kill your patient. So if it progresses, then that tells you the nature of the tumor, and you get it out. If it doesn't, that tells you the nature of the tumor, and you're not doing any harm to your patient. Does that answer your question? Perfect. Thank you so much. Bom, nós temos 15 minutos para discussão, nós vamos acabar rigorosamente no tempo. E aí eu já queria abrir a discussão com esse assunto mais palpitante. Essa questão de determinar quando o paciente é refratário ao iodo, né? Nós temos visto, não é o que ocorre na prática clínica, eu tenho certeza aqui tem gente de todo o Brasil. Apesar da apresentação da doutora Jennifer, mas muitas vezes os pacientes são levados ao iodo, depois vão de novo, isso não para, coloca essa questão de dosimetria. E aí eu vou colocar uma situação da qual eu tive a oportunidade de ver. O paciente com metástase óssea, osso ilíaco, 40 anos de idade, ele não é sintomático, rigorosamente sintomático, mas a doença, de alguma maneira, ela vai progredir e ele é refratário. Já se chegou aí a uma dose insistentemente que não vai resolver e levar a lugar nenhum. Nesses pacientes, haveria alguma chance de associar alguma droga, como, por exemplo, Plaxtaxel, de dar alguma luz? Porque ele entra ao consultório, vem andando e a gente fica com aquela questão, a bomba vai explodir algum dia. O que fazer nessa situação? Para as duas. A minha experiência com quimioterapia, que não essas novas terapias atuais, as chamadas quimioterapias orais, é nenhuma. Então, mas o que a gente lê na literatura é que elas são muito pouco eficazes, né? Ou tem alguns autores até que são um pouco mais enfáticos, dizem que elas são quase anedóticas, que elas não oferecem ao paciente. E se nós estamos preocupados com
a qualidade de vida dos nossos pacientes com esse tipo de quimioterapia oral, sem dúvida esse receio tem que ser muito maior para a quimioterapia convencional. Nesses pacientes que estão assintomáticos e têm metástases, eu acho que tem que ser discutido muito com o paciente. E isso pode começar desde a primeira consulta, que como é sugerido pelo flowchart do Dr. Schlumberger, muito raros casos devem ser iniciados no primeiro contato com o paciente. É preciso ver como está progredindo. Eventualmente, ele vai precisar de tratamento. E assegurar o paciente que nós estamos alertas, ou seja, olha, não fica tranquilo que nós temos como atuar. Eu tenho abordado o paciente da seguinte forma, olha, não temos mais só uma medicação, nós temos 3 medicações e nós vamos utilizar, vamos guardar para utilizar no momento certo. Então, é isso que tem sido a nossa conduta. Eu não sei se a Daniela quer completar alguma vez. É Débora, professora. Débora, desculpa. Então, uma situação dessa em que a lesão é muito localizada, né? Eu acho que a tendência sempre é tentar abordar aquela lesão, fazer, sei lá, radioterapia, fazer embolização, eventualmente ressecção cirúrgica. Eu acho que o tempo da progressão é o que determina. Se a progressão é lenta, você consegue ir segurando a doença e tratando as doenças que vão se localizando. Quando ela progride, a gente acaba realmente avaliando o uso de terapia sistêmica. Realmente, a experiência com a quimioterapia convencional é muito ruim. E do nosso serviço também, a gente acaba tendo, sempre que tem oportunidade, usar esse tipo de droga. Que a gente comentou que compromete muito a qualidade de vida do paciente, mas aquele paciente que está se tornando sintomático, que está uma doença com uma evolução muito rápida, ele acaba se beneficiando de alguma forma. Daniela, você observou-se na sua casuística. É Débora meu nome. Se há alguma informação histopatológica ou imunohistoquímica que possa ter alguma correlação com um marcador de expressão gênica que pudesse predizer uma evolução como essa, com metástase óssea, e também, qual foi o tempo entre o aparecimento da metástase e a cirurgia, na série de vocês lá? Eu comentando em relação a marcadores, tem se procurado esses marcadores, mas assim, mesmo os estudos do sorafenib e do lenvatinib, eles fizeram estudos e eles não conseguiram ver diferença entre BRAF positivo ou RAS positivo, que são as mutações mais frequentes, e resposta ao tratamento. Então, do conhecimento, ainda não tem um marcador específico. Provavelmente a combinação de marcadores, BRAF, com mutação do promotor do TERT, talvez tenha alguma coisa para dizer a gente. Agora, em relação assim, à abordagem local ou sistêmica, mais... primeiro que o sistêmico é recente, né, a disponibilidade. Né? Até o nosso serviço ainda tem disponível o sorafenib, mas não é todo serviço que tem facilidade. Então, acaba que a grande maioria tenta fazer essa abordagem localizada antes de partir para o sistêmico. Em relação ao tempo do aparecimento de metástase, vocês... Desculpa. Do diagnóstico ao aparecimento da metástase óssea. Então, a grande maioria dos pacientes acaba abrindo o quadro já com a lesão metastática. Okay. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse tema, por favor? Bom, parabéns aos speakers. Eu queria perguntar à Ana, eu sempre tenho uma dificuldade de dizer um pouco o que é progressão da doença. Tem um senhor que acompanha há 25 anos, quando ele apareceu com as primeiras lesões pulmonares. Ele hoje teve um câncer secundário de estômago, de tanto iodo que ele tomou, né? E ele operou o estômago, está bem, teoricamente também, agora que ele vem mostrando certo perda de função pulmonar. E eu fico pensando, primeiro, a absorção dessas drogas assim, via tubo digestivo alto, estômago, porque no caso dele, ele tirou o estômago e ele fez já tirou o estômago, uma gastrectomia no passado. Então, a absorção dessas drogas, elas são basicamente de estômago, é de tubo digestivo como um todo. E segundo, como é que você define um pouco melhor o que é progressão de doença? Pelo RECIST é 30%, é 50%, é o aparecimento de novas lesões. Como é que você vê esse aspecto? Porque quem olhasse a primeira vez, há 10 anos atrás, dizia, olha, comece logo o remédio. E ele já vem há 25 anos, tem algumas metástases ósseas também, mas vem equilibrado. Mas assim, eu sempre fico nessa dúvida, se depois dele ter tratado o câncer de estômago, ter feito a quimioterapia também, se ele já deve começar ou eu devo esperar, o que é que vocês sugerem?
Bem, a pergunta mais fácil é sobre como caracterizar uma doença progressiva, porque isso é muito utilizado nos trials clínicos, né? Então, é definido como um crescimento das lesões, isso é feito de todas as lesões, né? Nós mensuramos no início do estudo, que é o chamado tempo zero, mede, e isso então dá um número que é o conjunto das lesões que esse paciente tem metastático, chamadas lesões-alvo, né? Um aumento de mais de 20% é considerado uma doença progressiva. Uma diminuição abaixo de 30%, uma queda de 30% desse volume, como nós chamamos, é considerada, então, uma resposta parcial. Qualquer coisa que fique entre esses 20 de progressão e esses 30 de diminuição, doença estável. Uma outra caracterização de doença progressiva é aparecimento de novas lesões. Isso é no mundo dos trials clínicos, né? Quando você faz um trial, é dito então que você tem que considerar doença progressiva e esse paciente vai ser considerado como em alguns trials ele teria que sair da medicação. Na prática clínica, você tem que ter um bom senso, né? Nós vemos, então, por exemplo, vamos imaginar aquela paciente que vocês viram da doutora Jennifer, que tinha pequenas lesões pulmonares. O aparecimento de uma nova lesão vai ser indicativo de eu iniciar o tratamento? Na minha interpretação, não. Então, precisa um cuidado na interpretação desses critérios que são realmente definidos para ter uma resposta objetiva na avaliação de uma medicação. Você já exemplificou muito bem o seu paciente, ele levou 25 anos e certamente o tumor dele não é um tumor que cresce lentamente. Tá? Eu não sei qual a dose de iodo, mas me parece que já excedeu 600, ele não é realmente ele pode ser caracterizado como refratário ao iodo, e aí novamente pode utilizar o critério de como é que está crescendo. Ele está aumentando essas lesões em que passo? É mais de 20% ao ano? No caso do carcinoma medular, talvez seja um pouco mais simples, porque nós temos ainda um marcador tumoral, que é a calcitonina. No caso do diferenciado, não. Então, na prática clínica, você tem que ter um bom senso de saber se está evoluindo rápido, se está levando a um risco imediato do paciente e, principalmente, qual vai ser o impacto dos efeitos colaterais na vida desse paciente. Eu costumo exemplificar um paciente que eu prescrevi sorafenib e ele era um maratonista. Ele gostava de correr. Ele não sentia nada e simplesmente ele teve que parar de correr porque das lesões no pé que ficaram insuportáveis. Ou uma paciente jovem que usa um vandetanib e começa a ter uma acne intensa que você não consegue controlar. Então, tem que sentar, conversar com o seu paciente, ele vai entender e você discutir passo a passo o que é a decisão, porque tem algumas coisas ainda em abertas questões. Quando eu inicio? Quando eu paro? Nós não temos essa resposta ainda. Quando eu vou interromper esse tratamento? Só quando aparecer uma doença progressiva? E se aparecer, eu devo parar o tratamento? Eu não sei. Quanto à absorção do sorafenib dessas medicações em pacientes gastrectomizados, eu não sei te responder. Eu não me recordo de ter lido, eu não sei se a Débora... Duplamente pergunta. A Débora lembra de alguma coisa? Eu não me recordo. Então, eu teria que avaliar, ver os dados para te responder. Eu também não tenho esse dado, né? A gente teve experiência de uma paciente que ela tinha uma lesão de obstrução e que a gente teve que fazer a administração por gastrostomia. A gente conseguiu até quebrar o comprimido e tal, mas realmente da exclusão do estômago eu não sei nem dizer como fazer. Uma questão para o doutor Antônio. Earphone. Entende? Já teve algum problema com a intubação desses pacientes? Existe alguma orientação que o senhor oferece ao anestesiologista? E também se já teve algum problema na extubação, alguma traqueostomia, alguma necessidade desse tipo?
Do you mean when reoperating patients with recurrent goiter or Yes. in general? There may be problems in intubation and extubation. Fortunately, we are happy to have almost the same anesthetist always for the difficult procedures. This is not very common in Spanish hospitals, but we have an anesthesiologist who always work with us for difficult cases, and this means that she is very expert, and we rarely have problems of intubation. If we anticipate problems, we will do that under fibroscopy with the patient awake. Isso. This is a good measure to take in difficult intubation. You just do a fibroscopy and then intubate with the patient awake, and then once the patient is intubated, you go on and propofol, and that's it. For extubation, we think that neuromonitoring, one of the advantages of neuromonitoring is that it helps in the diagnosis of problems at extubation. If the patient has a stridor when the anesthetist releases the tube, you may always think, has the patient bilateral recurrent laryngeal nerve paralysis, or the tongue is falling, or angioedema, or obstruction of any other cause? I don't know. If you have your neuromonitoring signal, you can say to the anesthetist, listen, my 2 recurrent nerves are okay, so this is a problem of maybe, sleep apnea, the tongue is falling, you have some problems with the edema of the larynx. So for the differential diagnosis of a stridor, I think it's very helpful to have a good signal. So this is one of the several advantages of neuromonitoring, with nothing related to the signal or to the prevention of paralysis, but also helps in the differential diagnosis of extubation problems. Thanks. Fiz essa pergunta porque a questão aí é o seguinte: por mais agradável e bonita que possa ser um procedimento cirúrgico como esse e aí vale a pena se cercar de tudo, monitorização intraoperatória, bisturi harmônico, mas muito cuidado, evidentemente, na abordagem da intubação, porque no relaxamento simplesmente o anestesista pode não conseguir passar do tubo, e também na extubação, como ele mesmo disse, mesmo com a monitorização apresentando o sinal, mas assim, ainda assim pode haver uma paralisia e colocar tudo a perder. Uma última questão, por favor. Boa tarde. Gostaria de parabenizar os 3 palestrantes, excelentes palestras, e gostaria de fazer uma pergunta à professora Luísa. Esses pacientes refratários ao iodo e que não produzem mais a tireoglobulina, que foi o caso em questão, existe uma diferença na resposta a esses inibidores da tirosina quinase, quando você pega esses refratários ao iodo, mas que produzem tireoglobulina, e esses que são bem mais infrequentes na prática clínica, que não produzem a tireoglobulina? E eu gostaria de saber a respeito de terapias de tentar rediferenciar esses tumores, se a senhora tem alguma experiência com isso. Excelente pergunta. Na verdade, o que faz que o paciente produza pouca tireoglobulina é a histologia, né? É pouca diferenciação. No caso do paciente que eu apresentei, ele tinha um carcinoma muito pouco diferenciado. Então, é por isso que ele tem tireoglobulina tão baixo. Nos 2 estudos que analisaram esses dados, não houve diferença, não conseguiu se a resposta foi semelhante como um todo, né? No estudo do sorafenib e também no estudo do lenvatinib, houve inclusão de pacientes pouco diferenciados e eles também apresentaram mais ou menos a mesma taxa de resposta. De modo geral, a gente se preocupa muito mais com o paciente que tem um carcinoma pouco diferenciado do que aquele que apresenta um papilar clássico e que ainda continua produzindo tireoglobulina. Então, aquele caso, como eu falei, não precisava de estadiamento nenhum, já é um tumor que nos preocupa muito, né?
Quanto à rediferenciação, existem sim algumas drogas que estão sendo utilizadas. Tem particularmente um inibidor do MEK, que foi desenvolvido no laboratório do Dr. Feig, que está neste momento em trial, né, um trial multicêntrico, que a ideia, na verdade, é aumentar a captação de iodo, né? Esses estudos já foram, então, primeiro desenhados em animais e agora já está em pacientes. Tem um estudo muito bonito, se você tiver a fase 2 em pacientes com metástases pulmonares que não captava iodo, publicado no New England, é do grupo Dr. Feig, então você pode identificar, e com resultados muito encorajadores. E o trial que está sendo feito agora em pacientes é um estudo desenhado para aprovação da droga. Tem vários centros no Brasil participando, o nosso centro está participando, o centro no ICESP, o centro da professora Léa também está participando. É um estudo cujo desenho é pacientes que têm uma indicação de iodo radioativo e está sendo dada, então, essa medicação, esse inibidor do MEK, com placebo, o iodo com placebo ou com esse inibidor. E eles vão avaliar, então, depois de 1 ano, se a taxa de cura seria maior nesses pacientes com inibidor do MEK. Então, o estudo teve grandes problemas de inclusão, já era para ter finalizado, não foi ainda finalizado, porque tem uma série de dificuldades para incluir pacientes nos critérios. Mas existe, eu acho que vai ser muito bem-vindo para esses pacientes com dificuldade de captar iodo. Te respondi? Muito bem, são 5h10, pontualmente, vamos encerrar. Eu agradeço a doutora Débora, a doutora Ana Luísa, doutor Antônio, e passo a palavala para a comissão organizadora.